O café de hoje é respondendo uma pergunta da Vanessa, que me pediu para dar dicas de como organizar uma rotina diária de estudos, autoconhecimento e meditação. Toda criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa. Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo, é acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo, que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação,
Seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre realmente seus atos, sobre as suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação, é um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então, isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então, a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então, as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você ter uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. E você, conta pra mim, você faz também alguma dessas práticas diárias ou tem alguma outra que eu não tenha falado aqui? Conta pra mim, escreve nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém especial e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo café.